Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 7h12, duas participações do Neumann, né, ao longo da programação aí, em 2 horários. A gente vai falar muito ainda da tragédia lá de Chapecó, mas temos também nossas outras tragédias, não como essa, né, mas de outros tipos, né, Neumann? Bom dia. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão. Aquele que não quer saber 99,99%. Ele quer saber 100%. 100%. Se possível, 1000%. Vamos lá, então. Vamos começar com as medidas anticorrupção. Foram aprovadas, né? Mas desfiguradas. Na calada da noite. Isso. Na calada da noite, o projeto que foi, digamos, apoiado pelos procuradores públicos federais, né? Com 2 milhões de assinaturas de cidadãos, foi completamente desfigurado na Câmara dos Deputados. Era já esperado, eu avisei aqui várias vezes. Eu, inclusive, eu não gosto dessa coisa de eu não disse, então, mas a experiência nos leva a esse tipo de problema. Eu termino sofrendo antes. Quando eu vi o Deltan Dallagnol lá na Câmara, falando nos 2 milhões, falando na necessidade de combater a corrupção, dizendo óbvio que a corrupção mata, que a corrupção tira aluno de escola, que corrupção produz fome. A miséria do Brasil hoje é basicamente derivada não apenas de incompetência da administração da economia, mas também de corrupção. E eu via assim, eu via até com certo desespero, porque eu sabia que na hora H, nada disso aí não vale a palavra do procurador. O que valeu um pouco foi a pressão popular, né, Raíssa? Porque quando a opinião pública manifestou a suprema indignação pelo fato de que havia um acordão para aprovar um perdão generalizado a qualquer crime cometido por doações eleitorais feitas a quem perdeu, quem ganhou a eleição e aos seus partidos, aí a coisa mudou de figura. O Temer convocou uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto entre o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e aí os deputados não tiveram coragem até agora de aprovar essa tal anistia, que inclusive seria, Raíssa, a desmoralização da palavra. A anistia é uma palavra que tem uma carga muito positiva, porque ela representa um acordo político feito com a nação, com a sociedade, para se perdoar determinados crimes e fechar um capítulo ou passar uma página da história para frente. Isso aí não seria uma anistia, seria um ato de auto-perdão, um auto-perdão genérico. Não passou. Felizmente não passou. Não passou não foi porque o Temer disse que ia vetar, não passou porque os senhores deputados tiveram medo do que é que poderia lhes acontecer na hora em que fossem disputar na próxima eleição, em 2018, para a nova composição da Câmara, e preferiram dar Olha, não sei se deram um tempo, não tem aquele negócio de dar um tempo? Tem. Eu não sei se eles estão dando um tempo. O que é certo é que a anistia não passou. E o crime eleitoral do Caixa 2 foi criminalizado. Então não há mais discussão sobre isso. Caixa 2 é ou não é crime. A Carmen Lúcia já tinha feito um voto brilhante no Mensalão, provando que a Caixa 2 é crime. Mas tudo bem, agora é crime mesmo. Passou pela Câmara, né? Então, não foi necessário o veto do Temer nem nada. Agora, por outro lado, já que não conseguiu esse absurdo espúrio, os deputados, com uma espécie de concordância tácita, aprovaram a lei do talião. A lei do talião é a lei do dente por dente, olho por olho. É uma lei do tempo da Bíblia, dos assírios, dos babilônios, e os deputados acabaram de incluí-la
no sistema jurídico vigente no Brasil, né? Eles aprovaram por 313 votos uma emenda do líder do PDT na Câmara. O líder do PDT na Câmara é o deputado o Everton Rocha, do Maranhão. Então é um deputado... O PDT é um partido insignificante. O deputado é insignificante. É do baixíssimo clero. Do estado do Maranhão, onde até pouco tempo reinava o clã Sarney. E agora reina o PCdoB, que é muito mais insignificante do que o PDT. Pois esse deputado conseguiu a aprovação de 313 colegas para criar o que o Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato, chamou de lei da retaliação. Eu iria à frente, é lei do talião, é uma vendetta. Vendetta é uma expressão italiana, que é uma expressão que traduz exatamente a lei de talião, né? Lá no Nordeste, nós conhecemos por uma palavra da língua portuguesa, não é vendetta, não é vingança. O sertanejo conhece a vingança, eu conheço a vingança desde os tempos da minha infância e por conhecimento, coisas dos meus ancestrais, o crime de honra, o crime de vingança, né? Trata-se da instalação da barbárie na coisa mais civilizada que existe, que é o Estado Democrático de Direito, herdado das revoluções. Principalmente hoje há uma revisão histórica que se considera que o nascimento da democracia, como nós conhecemos hoje, não da democracia excludente da Grécia, de Atenas, mas na Revolução do João Sem Terra, lá na Inglaterra, né? Hoje Reino Unido, a Grã-Bretanha, que foi e não por acaso isso se manifestou de uma forma mais concreta nos chamados pais fundadores, os líderes das colônias inglesas no continente americano, que instituíram a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e a democracia como nós conhecemos hoje. A democracia parlamentarista, que tem essa herança quase milenar na Inglaterra, e a tradição da democracia representativa, né, que é formada pelas antigas colônias americanas. Pois no Brasil nós instituímos a lei da vingança. Os deputados se vingam dos juízes, proibindo que os juízes façam qualquer manifestação a respeito de qualquer processo que eles estejam julgando, prevendo pena de 2 anos de prisão. Eles não conseguiram uma aprovação para uma medida mais drástica, que era incluir os juízes e os promotores na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que levaria à perda de função. De qualquer maneira, os procuradores vão responder também na Justiça para o caso de abrirem uma ação, né, ou de fazerem uma denúncia, que é a palavra mais certa, né? Fazerem uma denúncia sobre algo que não há prova concreta. Isso é um absurdo jurídico. O promotor não é julgador de ação nenhuma. O procurador e o promotor, eles são parte, eles são representantes da sociedade através do Estado para vigiar o cumprimento da lei. Então, quem decide se alguém é condenado ou não é uma denúncia, não é um julgamento. Uma denúncia é uma acusação. Então é um absurdo você fazer uma lei punindo um promotor que não tenha provas sobre a denúncia que ele faz. Porque o promotor é convocado, ele faz a denúncia, aí é convocado pelo juiz a produzir provas. Da mesma forma que a defesa, que se dá com amplo direito, produz as provas a favor do réu. Então essa lei que obriga o promotor a ter provas antes de denunciar, é uma lei que certamente cairá no Supremo por absoluta falta de por inconstitucionalidade. Vai haver uma ação de inconstitucionalidade na escola, no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uiraúna, onde eu estudei. A gente aprendia que a palavra mais longa da língua portuguesa era anticonstitucionalissimamente. Quase que eu não digo inconstitucionalidade, né? Pois essa lei
foi aprovada depois de um vexame patrocinado por um sujeito chamado Arthur Lira, do estado de Alagoas, que não se perca pela origem. Eu tenho o maior respeito pelo estado de Alagoas, terra de um dos meus maiores ídolos, Graciliano Ramos, mas, pelo amor de Deus, hoje Alagoas é conhecida por Collor e Renan, e agora por Arthur Lira, que expôs o seu colega Onyx Lorenzoni ao ridículo, quando pôs no alto-falante da sessão ele defendendo uma coisa que ele não estava defendendo mais, que era exatamente essa questão da punição aos procuradores. E é bom avisar ao deputado Arthur Lira, que é frequentador das listas da Lava Jato e, portanto, uma pessoa interessada na impunidade generalizada, que Assis Chateaubriand Bandeira de Melo cunhou uma frase que cabe bem para justificar o Onyx Lorenzoni. Ô deputado, é o seguinte: a coerência é a virtude dos imbecis. Então, Vossa Excelência, sinta-se convidado a saber que eu disse que Vossa Excelência, deputado Arthur Lira, é um imbecil, porque é uma pessoa, um ser humano que não permite que outro mude de opinião. Qualquer pessoa pode mudar de opinião, está autorizada a isso, é um dos direitos humanos fundamentais. Agora, o deputado não conhece muito bem isso, porque ele conhece mais a lei do vucu-vucu. Lá em Alagoas já houve tiroteio, até na Assembleia, dentro da Assembleia. Bom, o que é certo é que as 12 medidas foram realmente desfiguradas. Eu não sei, por exemplo, a posição do Estadão, e a qual eu também assumo, é que havia algumas dessas medidas que não seriam mesmo aprováveis, como é o caso do chamado goodwill, né? Quer dizer, a lei de que você pode, que é considerada válida uma prova ilícita, desde que ela seja apresentada com boa vontade. Da onde que se tira essa boa-fé? É da interpretação, né? A boa-fé é da interpretação, e a lei é interpretada pelos juízes e pelos tribunais, mas a lei, não cabe a lei abrir uma brecha dessa, né? Outra coisa que eu também... Eu sou um egresso da ditadura, quer dizer, eu vivi na época da ditadura e já era jornalista quando a ditadura caiu. Então eu tenho uma resistência muito grande a qualquer tentativa de se atenuar o direito do habeas corpus. Então também a flexibilização do habeas corpus não me era muito simpática. Mas fora isso, não vejo nenhum sentido aprovar uma lei para assediar, atemorizar e, de certa forma, pôr contra a parede profissionais da lei, representantes da sociedade, como são os procuradores e os juízes. Chegaram ao ponto de prever que os procuradores sejam obrigados a indenizar quem, por acaso, tenham acusado e que teve algum prejuízo. Isso também eu duvido que o Supremo não cancele, porque isso fere fundamentalmente a Constituição, não tem o menor sentido. A Constituição de 88, Raíssa, ela deu ao Ministério Público um poder que ela não pode negar agora por causa da decisão de 313 deputados. Então eu tenho esperança que o Supremo Tribunal Federal corrija isso. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: foi usado como pretexto para que se aprovasse essas medidas corretivas a juízes e procuradores o conceito fundamental de que ninguém está acima da lei. Os deputados que votaram isso também não deviam estar acima da lei. E estão, porque tem foro privilegiado. Então é o seguinte: a mesma lógica que presidiu essa votação espúria poderia presidir uma votação decente, que seria a do projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Partido Verde do Paraná, com relatório produzido pelo senador Randolfo Rodrigues, do partido do PSOL do Amapá. No Amapá, não. Agora ele foi para a rede, né? Não, ele é da rede, não é do PSOL. Ele foi para a rede, do Amapá. É do Amapá, ou seja, do território do Jucá e do Sarney. O senador, que a lei que reduz o absurdo no Brasil de 22 mil autoridades, entre as quais o deputado Arthur Lira, né, gozarem
do privilégio de não se submeter a um juiz de primeira instância, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, para usar esse conceito, é preciso usar o conceito derrubando o foro privilegiado, e aí sim o Supremo, que tem uma opinião firmada a respeito disso, manteria a lei que derrubar a prerrogativa de foro. É claro que um promotor precisa ter responsabilidade, mas a gente sempre deixa isso claro aqui, né, Neumann? O promotor... Isso já é previsto na lei. Está previsto. Só que o promotor é parte. Isso que eu ia falar, ele é parte. Não é ele... quem julga. É um absurdo punir promotor por qualquer coisa que ele faça. A isenção, imparcialidade, essas coisas, deixa para o juiz, ele que vai resolver. O promotor não pode ser isento, a função dele é ser acusador, não é ser isento. O isento tem que ser o juiz. Tá certo. E já que você lembrou da coerência, nunca é demais lembrar também que o ex-presidente Lula, mais de uma vez, se referindo a Raul Seixas, disse que ele, Lula, era uma metamorfose ambulante.